A Bíblia, ela é um grande quebra-cabeça. Quem já brincou com quebra-cabeça sabe do que eu estou falando. São várias peças que você vai tentando encontrar as peças que se juntam até se formar um grande quadro com aquela imagem que está proposta naquele quadro. A Bíblia, ela é assim. A Bíblia, ela é como um grande quebra-cabeça onde as suas partes se encaixam. Desde o livro do Gênesis até o livro de Apocalipse, os seus capítulos, os seus versículos, as suas histórias, todas elas se interligam. Mas a Bíblia tem um ponto central. Existe um ponto central da Bíblia, que é a crucificação de Jesus. A cruz, aonde Jesus foi crucificado, é o ponto central da Bíblia, aonde tudo na Bíblia se converge para ali. Tudo está apontando para ali, para a crucificação de Jesus. Mas quando nós vamos falar sobre entender sobre o nosso futuro, quando nós vamos falar sobre escatologia, quando nós vamos falar sobre a doutrina das últimas coisas, nós também vamos encontrar um ponto central. E este ponto central é o retorno de Jesus. É a volta de Jesus. É a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus é o nosso ponto central, é o nosso marco para que nós possamos entender o nosso futuro, para que nós possamos entender a doutrina das últimas coisas. E logo que compreendemos que a segunda vinda de Jesus é um ponto central, um marco central para a escatologia, para a doutrina das últimas coisas, nós vamos entender que existem outros pontos importantes que estão ali entre a segunda vinda de Jesus. E dois pontos muito importantes para nós entendermos a respeito do nosso futuro, a respeito da doutrina das últimas coisas, é a grande tribulação e o milênio de Cristo. Existem esses três pontos que, quando nós os compreendemos, nós começamos a ter uma visão mais ampla para entendermos o nosso futuro. A grande tribulação, a segunda vinda de Cristo e o milênio de Cristo. Agora, o que divide, na verdade, a escatologia, o que divide a doutrina das últimas coisas, é justamente a ordem em que está a segunda vinda de Jesus, a grande tribulação e o milênio. Nós temos 4 linhas escatológicas, 4 linhas de interpretação acerca da doutrina das últimas coisas. Nós temos o pós-milenismo, o amilenismo, o dispensacionalismo e o pré-milenismo histórico. E a discussão entre os teólogos, a discussão que acontece na história da igreja, é justamente a ordem em que se encontra a grande tribulação, a segunda vinda de Jesus e o milênio. Esta é a grande discussão. E é isso que nós queremos dar um pequeno parecer para vocês. E eu quero começar dizendo, em primeiro lugar, que eu tenho muito respeito por todos os irmãos, por todas as irmãs, por tantos teólogos, por tantos homens de Deus que se debruçaram sobre a Bíblia, que dobraram os seus joelhos pedindo a Deus para que pudessem interpretar, compreender e entender acerca da doutrina das últimas coisas. Homens muito piedosos, servos de Deus, têm escrito e têm buscado diante de Deus compreender as Sagradas Escrituras. E eu tenho muito respeito por cada um desses irmãos. Embora todos nós vamos discordar em algum momento acerca de escatologia, mas eu quero aqui expor todo o meu respeito a todos esses irmãos que têm tentado compreender aquilo que vem pela frente, aquilo que vai acontecer no nosso futuro. Como eu disse a vocês, nós temos as 4 linhas escatológicas. Eu quero começar falando sobre o pós-milenismo. O pós-milenismo é uma interpretação que, assim como o amilenismo,
eles não são futuristas, eles entendem que nós já estamos vivendo o milênio e que no final do milênio é que vai acontecer a grande tribulação e ao final da grande tribulação o retorno de Jesus. Essa é a ordem tanto do pós-milenismo como do amilenismo. O pós-milenismo hoje, ele não tem muitos adeptos, porque assim como o amilenismo, foi um pensamento que surgiu a partir do século IV, com os pensamentos de Agostinho, que era, consequentemente, também vindo fruto dos pensamentos gregos, e de que eles não interpretam a escatologia, o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, como tudo como acontecimentos concretos. Na verdade, eles entendem que muito daquelas profecias são de forma... A sua interpretação ela é figurativa. Então, nessa forma alegórica que tanto o pós-milenismo como o amilenismo interpretam a doutrina das últimas coisas, nós vamos compreender que o pós-milenismo ele não tem muitos adeptos hoje. Em nossos dias, nas nossas igrejas, entre aqueles que estudam escatologia, porque ele, assim como Jesus diz no seu sermão profético em Mateus 24, de que o evangelho seria pregado em todas as nações e então viria o fim, o pós-milenismo ele interpreta que o evangelho de Jesus chegaria a todas as nações e em se chegando o evangelho a todas as nações se converteriam, aceitariam o plano da salvação. Consequentemente, o reino de Cristo seria estabelecido na terra e a paz aumentaria, porque a influência de Cristo aumentaria, então, em nossos dias. Mas como nós vemos, não é o que acontece no mundo hoje. Por mais que o evangelho de Jesus tenha sido pregado, o mundo permanece em guerra, permanece a influência de Satanás, e assim permanecerá até o final dos dias, até o final da grande tribulação, quando o retorno de Jesus vai acontecer, e Jesus vai então colocar a sua paz definitiva sobre tudo aquilo e sobre todos. O que acontece hoje é que a paz de Cristo, ela reina somente no coração daqueles que são seus servos. A paz de Cristo é a paz que ele disse: eu não vou lá dou como o mundo a dá. Mas é a paz que excede todo o entendimento que está no coração de todos aqueles que servem ao Senhor Jesus. Em contrapartida, nós temos também o amilenismo. O amilenismo, ele interpreta as Sagradas Escrituras da forma com que nós já estamos vivendo o milênio. Nós já estamos vivendo o milênio. E então, da mesma forma, ao final do milênio, vai acontecer a grande tribulação, e ao final da grande tribulação, o retorno do Senhor Jesus. É assim que o amilenismo ele interpreta. Eu, particularmente, eu tenho algumas dificuldades para compreender esse pensamento amilenista por uma série de razões. Não dá para explicar todas elas aqui. Com o passar do tempo nos próximos vídeos, eu vou estar expondo um pouco mais os pensamentos acerca do amilenismo e de todas as outras linhas. Mas uma dificuldade que eu tenho é porque a Bíblia nos fala em Apocalipse que durante o período milenial do governo de Cristo, Satanás será preso. Será lançado no abismo e será trancado ali, preso ali, para que as suas ações não interfiram mais aqui na terra durante o reinado de Cristo. E se nós já estamos no milênio, Satanás deveria estar preso e nós deveríamos ter um outro cenário aqui no mundo, aqui na terra, aqui no mundo. E não é o que nós vemos. Por isso que eu não consigo compreender de forma clara o pensamento amilenista. Outra escola teológica, escatológica que nós temos é o dispensacionalismo. De todas essas 4 linhas de interpretação, é a escola de interpretação mais nova. Ela só tem 200 anos que ela foi, vamos dizer assim, absorvida pela igreja. Ela se iniciou no século XVIII, mais precisamente com John Nelson Darby, um pregador inglês, e ele começou a montar esse plano escatológico
do dispensacionalismo. E essa escola escatológica, vamos dizer assim, ela foi depois, posteriormente, bem difundida no mundo pela Bíblia com comentários de Scofield e mais precisamente pelos pregadores americanos. E a literatura, evidentemente, se espalhou para o mundo inteiro. Uma das interpretações mais importantes do dispensacionalismo, de todo o plano escatológico deles, é de que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. E aí, consequentemente, a igreja não estará aqui no período tribulacional. E eles também interpretam que o milênio é um tempo do governo de Cristo literal, de forma que eles entendem futurista as interpretações das profecias. Eu também tenho dificuldades com esse pensamento, porque quando nós lemos a Bíblia pura e simples, nós só vemos um retorno de Jesus na sua segunda vinda. Se nós colocamos Jesus vindo buscar a igreja antes da tribulação e depois Jesus retornando novamente ao final da grande tribulação, já não são duas vindas, são três vindas. E nós temos uma dificuldade imensa de encaixar as profecias bíblicas dessa forma. E o outro pensamento escatológico é o pré-milenismo histórico, que dessas quatro linhas de interpretação é a linha mais antiga, é a linha que está nos 2000 anos da história do cristianismo. Quando nós vamos estudar a patrística, que são os pais da igreja, os primeiros teólogos da igreja, nós vamos encontrar muitos homens de Deus que escreveram acerca da grande tribulação, acerca do anticristo, acerca da segunda vinda de Jesus, acerca do milênio. E todos eles, até o século IV, o arrebatamento da igreja pré-tribulacional nem é um pensamento que passa pela cabeça daqueles teólogos. Todos eles são unânimes em dizer, aqueles que escrevem sobre a doutrina das últimas coisas, todos eles são unânimes em dizer que Jesus viria ao final da grande tribulação, de que a igreja teria que enfrentar o anticristo, teria que ser perseguida, muitos seriam martirizados no período da grande tribulação, e que somente após a segunda vinda de Cristo, o milênio de Cristo seria instaurado aqui na Terra. De forma que a patrística, eles interpretam, no pré-milenismo histórico, eles interpretam as profecias de forma muito literal, pura, simples e em sua sequência. Então, eu tenho muito mais facilidade de entendimento, de compreensão, de crença nesta doutrina que é o pré-milenismo histórico. Então nós vamos mais adiante no canal, nós vamos estar falando mais precisamente sobre muitos pontos de Daniel, de Apocalipse, nós vamos estar falando sobre o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo, nós vamos estar falando sobre a grande tribulação, o milênio, os personagens que estão tanto no livro de Daniel como no livro de Apocalipse. Nós vamos também estar falando aqui a respeito do sermão profético de Jesus, que nós encontramos nos evangelhos, como Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, e os irmãos já estão sabendo que o nosso pensamento é um pensamento mais literal e futurista, e é este pensamento mais voltado para o pré-milenismo histórico. Mas com muito respeito, com muito carinho, nós vamos estar aqui também comentando a respeito do pós-milenismo, do amilenismo, do dispensacionalismo, mas sempre com muito respeito por aqueles que creem nessa forma e porque tantos homens de Deus que nós respeitamos e admiramos também têm pensamentos divergentes dos nossos. Que Deus abençoe os irmãos, acompanhe aí no canal os próximos estudos e tenho certeza que todos nós vamos ser abençoados por aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.